importante. Como que as imobiliárias trabalham? Eu chamo de princípio da lei da probabilística. Probabilidade. Todo negócio tem probabilidade, que a gente falou. Taxa de conversão é uma probabilidade. Tá dentro lá. Por que as imobiliárias... Como que as imobiliárias trabalham? Se eu falar com mais gente, mais pessoas passam no meu produto, mais eu vendo, certo? Então as imobiliárias eu tenho a cabeça de quantidade. Volume. E todas, você tem noção, uma imobiliária grande, é tipo assim, ela contrata 50 corretor por mês e vai embora 50. Por isso que é ruim o mercado. Tem uma rotatividade, Atividade muito grande, turnover né? muito... O que na sua área, por exemplo, para entrar na Prudential é muito difícil. Primeiro que, não sei se ainda assim, mas era recomendação, né? Pra você se tornar um franqueado, era uma recomendação. Você ia pra lá, fazia uns 300 milhões de treinamento, não é assim? Sim, e aí é outro Já ponto. era um status você entrar lá. Mas, Marco, aí fica uma outra dica para quem é empreendedor. Gasta-se muito pouco tempo para recrutar certo. Com certeza. Por que a rotatividade ela é grande? Porque começou errado na hora de recrutar essa pessoa. Você aceitou qualquer um. Mas não é que começou errado, na nossa profissão. É porque a venda vinha da prospecção que o corretor trazia. Certo? Só que o mercado tá mudando. Mas eu digo quando você vai contratar um Em geral, corretor. né? Quando você vai contratar um corretor. Mas ainda... Você tem que ser mais seletivo Mas é por isso na que hora não é. de escolher essa pessoa, Mas não entendeu? é porque, assim, a cabeça das imobiliárias... Eu tô falando dos dinossauros antigos, né? Hoje que tá mudando. Mas a cabeça do antigo é o seguinte. Se eu ponho a Monara como corretora, a Monara conhece 100 pessoas. E ela pode vender para 2. Entendeu? Então eu pegava a carteira das pessoas. Sim, você pegava o mercado dela. O mercado dela. Então a prospecção, ela vinha do que a pessoa trazia para o meu negócio. Então se eu contrato 30 e cada um conhece 100 pessoas, eu tenho 3 mil novos clientes que eu posso oferecer imóveis e vender. Ou eu punho esse cara para ficar na rua fazendo panfletagem, ou eu punho esse cara para ficar o dia inteiro fazendo lista fria. Você não falou que o maior trabalho é prospectar, que tem que falar com muita gente, tal, pá. Ou eu ponho esse cara para ficar vigiando plantão, que a gente brinca. Mas você, com a cabeça de empreendedor, você prefere 10 corretores com um mercado de 100 pessoas, mas esses 10 corretores, desses 2, estão preparados ou têm perfil para vender. Então, cada um, se você for contar, ele vai converter muito pouco desse mercado dele. Ou você prefere ter pouquíssimos corretores, que sejam 5, ainda que eles tenham só 100 no mercado deles, mas eles têm um perfil de venda e eu acredito que existem características a serem triadas. Com certeza. Né? Pra você... É igual a qualificação de cliente. Existe a qualificação de contratação. Avatar, persona, é a mesma coisa. Então, você vai lá, às vezes, ao invés de você contratar 10 para que você tenha cada um 100 listas, você contrata 5, ainda que ele tenha uma lista menor, um volume menor, mas a taxa de conversão desse aqui vai ser muito maior do que de todos juntos. Eu concordo, mas o mercado não funciona assim. Por exemplo, vou pegar uma consultora X. Ela vai escolher as imobiliárias... Sabe qual que é a pergunta que as pessoas mais me fazem? Quantos corretores tem no seu imobiliário? Quantos corretores tem no seu imobiliário? Hoje são só 3. Mas, porque eu reduzi, eu preferi trabalhar assim. Mas, as pessoas fazem essa pergunta o tempo inteiro. A pergunta certa seria quanto você vende por ano? Porque não importa, se eu tenho 3 corretores, eu posso vender 100 milhões. Sim. Entendeu? Justamente esse é o cálculo que a gente está fazendo. Só que as imobiliárias não têm essa cabeça. Sabe qual que é a métrica de coordenador de imobiliário? As consultoras. A métrica de consultora é quantos corretores você treinou no seu produto. A exigência deles é, Monara, você é minha coordenadora, você tem que treinar 500 corretor, 20 imobiliário. É só a meta. Percebe tanto que é burro Mas a conversão? não tem uma meta de captação e de captação num perfil determinado. O nosso mercado é mais engraçado. É o produto mais caro da prateleira, que como dizem, até o Ricardo Martins fala, o produto mais caro da prateleira. É o produto mais caro da prateleira. Ele é o mercado, na minha opinião, mais difícil, desafiador, em termos de processo, a demora, o ciclo de compra que eu falo demora. É um média em 1 ano e meio a pessoa comprar um imóvel. E eu vou te contar, é o pior mercado que existe. É o mais desinformado, o mais ruim, capacidade técnica. As pessoas têm zero, as imobiliárias, as consultoras não entendem nada. Nada sobre o processo de venda.
Elas não têm essa visão. E quantas estão investindo nesse tipo de treinamento? Cara, poucas. Porque o treinamento se tornou... Era treinar produto, entendeu? Porque Se treinava produto, não se treinava venda. eu te desafio, o Marco, você vai receber aqui ao longo de 2023, você está fazendo aqui com uma frequência o quê? De uma vez por semana? Tô tentando. Que seja, uma vez por semana, então você vai ter aí pelo menos 52 convidados. No Você ano, vai né? escutar essa dor que você está me colocando de todos os segmentos. Todos Não tem vão, processo, né? Todos vão se colocar assim, a minha área é a pior que tem. Você não acha funcionário, você não acha, Não, e isso é o que eu te etc. falei, o problema é geral de especialidade e tal. Só que, mas, por exemplo, eu estudo outras áreas, né? Porque, inclusive, eu cheguei num ponto que dentro do mercado imobiliário eu falei, cara, não tem referência mais. E aí eu fui para fora. Exemplo, a Prudential, na minha opinião, é excelente referência. Né? Em termos de processo, de como funciona, é diferenciado. Né? E é uma coisa que chamava atenção. Eu fui estudar lá fora. Só que quando você vai lá para fora, cara, por exemplo, pega uma startup, que é uma coisa que eu fui aprofundar, estudar startup, como é que funciona o modelo de gestão dos caras e tal. Sabe quantas pessoas, de acordo com... Aí tem lá a mentalidade de gestão e tal. Sabe quantas pessoas você pode liderar? Uma pessoa é capaz de liderar? Poucas. Tem até uma métrica Tem uma métrica. da Tem um Amazon, que cálculo. as pizzas, né? No máximo, tem um máximo de pessoas que você consegue liderar. Exato. E 6. 5 a 6. Esse é o número 6. É o máximo. Passou disso, você você não já dá tem conta. que abrir outra célula. Sabe quantos corretores estão na equipe de gerente? 20, 30, 15. E por que isso não foi mudado? Quantos Porque estão funciona. mudando? Porque Mas funciona. mas funciona mal. Funciona Você mal, mesmo mas tá me funciona. dizendo que tá funcionando Aí você pega mal. uma grande imobiliária que funciona desse jeito, vende 1,5 bilhão. Você vai mudar Mas pra quê? poderia estar vendendo 3 bilhões. Poderia. Não, eu acho que talvez venderia o mesmo tanto, mas com 1/3 da dor de cabeça. Da dor de cabeça, do custo. É. Porque o negócio em si, a visão de negócio em si, é custo versus o que você fatura. Exato. Só que aí... Então, olha o CAC. Não, aí você não Olha tem o custo de noção. aquisição de clientes. Custo Você imobiliário. está colocando quanto tempo você está treinando esses 10 corretores que tem um mercado de 100 pessoas para converter 2 parentes. Entende? Então, você tem que olhar não o que está ganhando, mas o que está deixando de ganhar. Sim, mas é falar isso pros caras. E você tá. Não É só um esse. viés São muito 2 antigo, cálculos. entendeu? São 2 cálculos. Não só o que tá ganhando, mas o que tá deixando de ganhar. E o que tá gastando e o que deixaria de gastar. Total. Isso aí. Eu concordo 100% com você. separa, assim, homens de meninos. Então, E no mercado imobiliário, infelizmente, são meninos. E eu enxergo isso como uma baita Ainda oportunidade. tem um porque fator. se uma imobiliária faz isso, ela já tá à frente Mas de aí que tá, o todas as problema outras. disso é que eu tô te falando, você tem que quebrar todo um padrão que funciona assim. Entendeu? E aí o cliente não valoriza isso. Não é que é impossível fazer isso. Não, não é impossível. Só que você entende o trabalho que tem pra fazer isso. Entende a jornada que é. Não, vai dar trabalho, É um mas mercado a longo prazo vai inteiro. custar mais não Com fazer. certeza. Só que aí eu acho que vai acontecer uma coisa antes. Que é o que você falou. O desafio é a prospecção, certo? Mas se eu resolvo uma prospecção, eu vou querer dar cliente bom pra gente ruim? Nunca. E é isso que está acontecendo. Porque depois que veio o digital, o que aconteceu? O movimento natural. As grandes imobiliárias começaram a perder. Aconteceu recentemente uma grande imobiliária em Goiânia. Vacilou lá, não sei o que aconteceu. Deu uma treta entre 3 diretores. Os 3 saiu e montou a imobiliária. Sabe quanto que valia a imobiliária deles? De 2, outro saiu de outra. Mas esses 2 que saiu lá, a imobiliária deles vendia, se não me engano, 150, 170 milhões. Sabe quantos por cento da equipe eles levaram? 11 gerentes levaram 10, parece. Não sei se é boato, não tô falando que isso foi errado. Mas disse, boatos falaram. É igual você falou, você tá dando pérolas aos porcos, né? Então você não pode dar um lead extremamente qualificado para um vendedor não qualificado. Mas aí é a mesma lógica. Lembra que você comparou a prospecção de um cliente, a qualificação dele ao processo de recrutamento? É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, como que você gasta tanto dinheiro e você engaja para qualificar o seu lead, mas você não faz esse processo com a equipe que vende o seu produto? Com certeza. Então, assim, é outro... Concordo 1000%. E aí a gente já começa a fechar o ciclo, o Marco.
Não adianta você ser bom em uma etapa só. Exato. Não adianta você gastar rios de dinheiro para gerar leads, para qualificar esses leads, se na hora que chegar aqui no seu corretor ele não tiver dá conta. tato para poder vender. Ah, mas ok, então agora eu vou treinar meu vendedor, mas meu produto é ruim. Não vai adiantar. Exato. Então, por isso que você tem que buscar esse nível de excelência em todas as etapas. É aí que você vai ser, de fato, diferenciado. Exato. Por isso que eu concordo com você. Virar e falar, meu atendimento é meu grande diferencial. Não, é esse conjunto. É esse conjunto. Eu preciso ter um bom produto, eu preciso ter um bom atendimento, eu preciso ter uma boa prospecção, eu preciso ter uma boa qualificação para fechar esse ciclo. Só que o cliente também tem que subir a régua, entendeu? O que eu percebo é que o cliente não subiu. O cliente aceita ser mal atendido, ele aceita comer algo que é ruim,